Pode ser, irmãos. Hoje nós, em continuidade da nossa série de estudos referentes às epístolas pastorais, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a carta de Paulo a Filemon. Essa carta de Paulo a Filemon, denominada como uma das epístolas de Paulo na prisão, ou epístolas de prisão, nós vamos ter aqui essa carta atuando justamente por um fato totalmente particular e distinto das demais. Nós encontramos nesta carta aqui o Paulo, um pastor, preocupado com os seus obreiros. Paulo conheceu Filemon e este outorgou a ele todo o seu coração. Assim sendo, se tornou um bom discípulo de Paulo, enquanto Paulo ainda estava em Colossos. Então, Filemon, posteriormente, ele torna-se o bispo da igreja em Colossos, que era literalmente na casa de Filemon. E este Filemon, esse homem, ele era um homem de boa reputação, não só de boa reputação, mas também gozava de boas finanças. Nós vamos encontrar na epístola de Paulo aos Colossenses, cadê o Colossenses, em seu capítulo de número 4, no verso de número 9, que vai dizer o seguinte, vou pegar aqui o contexto, tá? Versículo de número 7, 8 e 9. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber do meu estado, o qual eu enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Ele vos farão saber tudo o que aqui se passa. Então, esse direcionamento aqui é enviado, Paulo vai enviar aqui essa carta ao Filemon, bispo ali na igreja, né? Tem uma informação aqui, deixa eu ver se eu a encontro. Não. Filemon, que vai ter o sentido de seu nome, filo de amor, mon, aquele que ama. Então, nós vamos ter aqui mon com sentido de amar e filo, né, de amor. Então, aquele homem que tem amor ou aquele a quem o Senhor ama. Então, Filemon vai designar tanto aquele que ama como aquele que recebe o amor. Então, aqui nessa carta, que muito embora ela seja muito curta, seja de apenas 25 versículos, em um único capítulo, ou seja, não há divisão de capítulos em Filemon, porque só há um sentido, então só são separados os versículos. E Paulo, ele toma ciência do que aconteceu com um discípulo, um jovem discípulo chamado Onésimo, que Paulo, estando encarcerado em Roma, ele comparece a essa prisão por um sentido pelo qual um crime menor que ele havia cometido. E lá na cadeia ele acaba conversando com Paulo e ele vai chegar até o conhecimento do evangelho. Paulo apregou o evangelho para ele. E ele vai relatar para Paulo o que é que aconteceu, que ele saiu de Colossos e, saindo de Colossos, ele saiu por um motivo particular, que foi justamente o fato de ele não ser mais bem-vindo na casa do seu senhor, Filemon, né?
E ele vai relatar tudo aquilo que aconteceu. E Paulo, ali tomando ciência daquilo, Paulo apregou o evangelho ao Onésimo. E o Onésimo, então, ele aceita a fé cristã, aceita a fé dos nazarenos, e ele passa a integrar, fazer parte integrante na Igreja de Cristo. Fazendo parte integrante na Igreja de Cristo, o Paulo, ele vê que o Filemon agora é um homem muito importante, ele é um homem que tem valor no Evangelho, houve uma conversão verdadeira, genuína e poderosa da parte de Deus na vida de Onésimo, e Paulo, então, vai enviá-lo novamente ao Filemon. Só que, como ele tinha defraudado o seu senhor Filemon, segundo a lei de Moisés, seria natural que este homem ele fosse executado pelo crime que ele cometeu. Se ele fosse uma pessoa de fora, que não fosse servo de Filemon, ele poderia ser preso e ficar servindo como escravo gratuitamente, até que ele pagasse esse prejuízo concedido a determinada pessoa. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que o Onésimo ele era servo de Filemon. E sendo servo de Filemon e tendo defraudado o seu senhor, a pena seria maior. Por quê? Porque o Filemon estaria abençoando a vida do Onésimo, e o Onésimo, dentro de um sentido de ingratidão, estaria roubando, defraudando ele. Então, a pena aqui seria a morte. Então, o Onésimo voltar para a casa de Filemon significava que, se o Filemon quisesse matá-lo, como pena do seu delito, ele estaria dentro da legalidade, ele estaria dentro do contexto da lei. Mas o Paulo está preocupado não é com o Onésimo, porque ele vê que o Onésimo ele alcançou da parte de Deus o perdão, ele está compreendendo agora o que aconteceu com ele, e ele está vivendo uma vida de piedade diante do Senhor, e houve realmente um arrependimento genuíno na vida de Onésimo. E Paulo está muito preocupado justamente com o Filemon, porque o Filemon, como o pastor, como o senhor de Onésimo, o que o Filemon fez por Onésimo foi simplesmente fazer o bem, lhe empregando, lhe dando tudo aquilo que ele necessitava, mantimento, vestimenta e tudo aquilo que lhe era necessário. E o Onésimo simplesmente agiu com ingratidão para com o seu senhor. Sendo assim, houve uma ruptura no coração de Onésimo, justamente porque Onésimo ele era um homem bom, ele era um homem justo, verdadeiro, porém ele não esperava tamanha traição viesse a adentrar dentro do seu lar. E isso, então, causa uma ruptura muito grande na vida do Filemon. E, muito embora ele seja o bispo da igreja de Colossos, mas ele tem uma ruptura no coração. E Paulo, sendo um bom pastor de pastores, ele enxerga justamente isso. E como Paulo, ele vai dizer também à igreja de Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que o que recebi do Senhor também vos ensinei, ali em todo aquele contexto da ceia, que vocês já bem conhecem. Em todo aquele contexto, ele vai falar que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados e tal, e toda aquela história, né? E ele vai dizer que aquele que come e bebe o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E muitos irmãos pensam que isso, o discernir o corpo de Cristo seria o pão que está na mão.
E às vezes até no ato de ceia, quando nós estamos na ceia, alguns irmãos recebem ali o pão, né, depois já de orar, depois já de consagrado ao Senhor, eles pegam o pão, ficam segurando o pão na mão e fazem uma reoração, uma oração novamente, né? Não se tem a necessidade de fazer uma nova oração, porquanto nós já oramos pelo pão e o pão está consagrado. Mas alguns irmãos sentem a necessidade de fazer essa oração, achando que dessa forma estão discernindo o corpo de Cristo. Porém, o corpo de Cristo não é o pão. O corpo de Cristo é a igreja. O pão é simplesmente o ato simbólico de comunhão. E por que eu estou falando isso? Vocês vão entender que quando, no dia da traição de Jesus, Jesus estava ali comendo a última Páscoa com os seus discípulos, e nessa Páscoa ali que ele estava comendo com os seus discípulos, ele ensinou o sentido da ceia cristã. E isso se tornou, até os dias de hoje, né, se tornou um dos sacramentos do Evangelho, sendo eles batismo e ceia. Então, esse sacramento, ele tornou-se latente na igreja, e quando nós vamos participar do ato da ceia, né, essa ceia que nós estamos ali ingerindo, ele não é um alimento material, ele não é para saciar a fome física, mas sim para saciar a alma, a espiritualidade. Ou seja, existe uma comunhão com a igreja, e em comunhão com a igreja, eu fico saciado espiritualmente. Então, naquele momento em que Jesus estava ali com os seus discípulos, os discípulos querendo saber quem que era o traidor e tal, Jesus disse: aquele a quem eu der o bocado molhado. E esse bocado molhado, ele foi entregue a Judas, ou seja, era o pão untado com o vinho. Ali até então, Judas ele estava com um rancor no coração, porque Jesus havia o repreendido momentos antes, quando Jesus manda que eles vão de dois em dois, às aldeias, e pregando o evangelho. E eles voltam eufóricos, porque o pessoal começa a dar a eles pendentes, capas, dinheiro. E Judas, ele era o tesoureiro. E Judas, ele tinha por costume ainda meter a mão na bolsa e roubar. Mas quando eles saíram e as pessoas começaram a pagar por aquilo, né, e eles voltam eufóricos, Jesus então manda que eles devolvam as coisas, que não era para pegar nada de ninguém. E o Judas ali naquele momento, como ele era o tesoureiro, Judas ele ficou muito constrangido com aquilo, porque teria ele que pegar na bolsa e devolver cada centavo ali, cada denário que foi dado, doado a eles. E ele sentiu isso uma vergonha muito grande. Na cabeça de Judas, ele esperaria um melhor momento para dar uma paga a Jesus, né? Então, quando Judas traiu Jesus, a intenção do Judas não era que Jesus fosse morto. A intenção de Judas era simplesmente que Jesus ele tomasse um sacode, tomasse ali uns cascudos, e depois ele fosse solto. E com isso ele ganharia ali o seu dinheiro e estaria pago, estava no 0 a 0. Só que o rancor que estava no coração de Judas o levou a vender ali e entregar quem era o mestre. Então, na cabeça do Judas ali naquela noite, era simplesmente que ele entregaria quem que era Jesus para que Jesus levasse uma surra. Mas a intenção dos fariseus e do império não era essa, né? Sim, principalmente dos saduceus, vamos assim dizer, né? Os saduceus queriam, de qualquer forma, matar Jesus, porque Jesus estava causando problemas para ele no contexto da sinagoga. E então eles procuravam ocasião para matar Jesus. E quando Jesus ali na ceia, Jesus dá a ele o bocado molhado, aquilo foi condenatório para Judas. Por quê? Porque, como o próprio Paulo diz na carta de Coríntios, ele diz que aquele que come e bebe indignamente
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E esse discernimento do corpo é a comunhão que eu tenho que ter com os irmãos, os participantes. Existem pessoas que dizem assim, eu tomo ceia porque eu estou em comunhão com Deus. Mas a ceia não é comunhão com Deus. A ceia é comunhão com os irmãos. Eu preciso estar em comunhão com o meu irmão para que assim eu possa cear e ter a comunhão com Cristo. Se eu não estou em comunhão com o meu irmão, eu estou comendo para a minha própria condenação. Por isso até muitas igrejas, no ato da ceia, é ofertado a oportunidade ali de, se alguém tem alguma coisa contra alguém, que ali se faça a reconciliação e assim coma desse pão e beba desse cálice. Mas a questão é que Judas, naquele dia, ele, com rancor no coração acerca de Jesus, ele comeu o bocado molhado. Então, ele comeu para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ali, de fato, era a igreja, era a comunhão com os apóstolos e a comunhão com Cristo, que estavam comungando de um mesmo pão. Quando isso aconteceu, ele assinou a sua sentença de condenação. Quando ele come, Jesus olha para ele e diz: por que deixou Satanás entrar no seu coração? O que tem a fazer, faça depressa. E ali Judas se levanta e vai entregar Jesus. Por que é que eu estou falando isso? Porque, da mesma forma que Judas tinha um rancor no coração por Jesus ter repreendido ele lá atrás e ter feito ele devolver o dinheiro às pessoas e ele ter passado essa vergonha, ele teve um pensamento de, na melhor oportunidade, eu pego Jesus na curva. Então, ele cultivou no seu coração esse rancor para que, em dado momento, ele viesse trazer uma retribuição. E Paulo, entendendo isso, o que Paulo fez? Paulo toma ciência da história de Onésimo, contada por Onésimo, e ele se preocupa muito com o Filemão, porque o Filemão, ele é o pastor, porém ele está com um rancor no coração. E esse rancor que está no coração do Filemão pode o levar à morte espiritual, ou seja, levá-lo ao inferno eterno. Muito embora ele estivesse na igreja, ele estivesse pregando, mas ele estava com um rancor no coração por causa de alguém. Então, Paulo, ele vê aqui uma necessidade muito grande de que Onésimo ele volte até a casa do Filemão. E o Filemão, ele pensa, aliás, o Onésimo, ele pensa, olha, se eu voltar, pode ser que o meu senhor, ele me mate, porque estaria dentro da legalidade. E eu acho muito interessante que o Filemão, ele acaba aceitando, o Onésimo acaba aceitando ainda, mesmo sabendo que ele corria risco de morte, mas se ele morresse, ele estaria perfeitamente dentro do contexto da lei. E se ele morresse pela mão de Filemão, estaria ele salvo porque achou lugar de arrependimento e estava entregando a sua vida à justiça, porque se o Filemão o matasse, estaria simplesmente cumprindo a justiça. Porém, para o Filemão, a situação seria totalmente diferente, porque o Filemão estaria com um rancor no coração e isso poderia o conduzir à sua perdição eterna. Então, Paulo, se preocupando muito com isso, Paulo ele vai dar uma recomendação e uma intercessão aqui por Onésimo, mas não é por Onésimo, e sim por causa de Filemão. A preocupação paulina aqui não é com Onésimo. Onésimo está salvo, Onésimo está tranquilo. Quem não está é o Filemão, que está com o coração com rancor. E esse coração rancoroso dele pode o conduzir à morte. Então, aqui nós temos um problema muito grande. E Paulo, ele vai tratar aqui de forma afetuosa, e eu acho muito interessante que Paulo aqui, ao enviar essa carta ao Filemão, ele começa enaltecendo os pontos positivos de Filemão, para que o Filemão compreenda aonde que o Paulo quer chegar. Ele vai dizer: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador no Evangelho. E a nossa irmã Áfia,
e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja em que está em sua casa. Então, ele saúda aqui a esposa do Filemon e ao filho de Filemon, a Arquipo. Graça e paz vos seja da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, ouvindo a tua caridade, o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Ele não está sabendo nada aqui acerca de Filemon ainda, acerca do Onésimo, o Filemon, na verdade. Para que a comunicação e a tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós, por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então, ele está fazendo aqui um bom trabalho ministerial lá em Colossos. Só que aí ele vai dizer o seguinte agora: pelo que ainda que tenha Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, velho e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aqui ele já chama a responsabilidade para si. Então, o que o Paulo ele fez? O Paulo ele vai enviar essa carta e junto com essa carta ele vai enviar também a Filemon. Aliás, ele vai enviar a Onésimo junto, né? Então, o Onésimo vai levando a carta, né? Claro que ele não está indo sozinho, ele está sendo acompanhado, mas a ideia do Paulo era justamente quando o Filemon viu o Onésimo, eu creio que o Filemon levou um susto, né? Mas está trazendo uma carta de Paulo, vou ver o que é que Paulo está dizendo. E quando ele começa a ler a carta, Paulo está dizendo: olha, eu peço que você aceite aí o meu filho Onésimo, o qual gerei nas minhas prisões. Ou seja, o Onésimo, que era para ser passivo de morte pelo delito cometido, agora Paulo ele faz uma intercessão para que ele seja aceito, não como servo, não como um homem qualquer, mas agora como filho de Paulo. Então, Paulo apela para a sua paternidade espiritual, apresentando ele como filho direto, ou seja, aqui já desarmando o Filemon de qualquer suposição de intenção de matar o Onésimo, né? E ele vai dizer: no qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti é muito útil, e eu o tornei a enviar. Ele vai dizer: olha, ele foi um inútil para você, né? Muito embora o nome Onésimo signifique útil, mas Paulo vai dizer: olha, ele foi inútil para você, não serviu de nada para você, porque ele rompeu com a sua confiança, ele destruiu a confiança que você tinha nele, mas eu peço agora que você o reintegre, né? E não da forma que era antes, mas de uma forma mais entranhável. E toma a recebê-lo como o meu coração, ou seja, como se Onésimo fosse o próprio coração de Paulo. Então, Filemão não faria mal algum ao coração de Paulo. Então, Paulo apela como Filemão sendo o representante legal do coração paulino. Eu bem quisera conservar comigo para que, por ti, me enviasse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem sei que porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Mas não como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado,
particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu estou disposto a pagar. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio de mim deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás muito mais do que eu te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te a Epafras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, o Paulo aqui, ele está promovendo no Filemon uma cura interior. O Filemon conceder o perdão ao Onésimo traria a salvação do Filemon de volta. A salvação que estava se apartando do Filemon. Por quê? Por causa do rancor no coração. Participando indignamente por causa da ruptura com o irmão Onésimo. Então, Paulo, ele vê aí um caráter muito importante de cura que ele teria que trazer ao nosso querido e amado irmão Filemon, que poderia estar arrumando aí para a perdição eterna, assim como Satanás conseguiu fazer com o Judas. Então, essa carta ela vai ter esse caráter bastante abrangente, e Paulo, então, ele começa dentro desse sentido de elogio, né, para trazer, então, a consciência do Filemon, o que é que ele necessita, o que é que precisa ser feito, né? Então, essa reintegração seria por gratidão a Paulo, que Paulo sempre fez o bem a Filemon. Então, Filemon olharia não segundo aquilo que o Onésimo fez, mas segundo aquilo que Paulo fez. É como que recebendo Paulo aqui em uma figura de Jesus Cristo. Ou seja, nós que aqui estamos nessa esfera, alguém que pode ter nos feito algum mal, algum agravo, né? Nós perdoamos não pela pessoa em si, mas pelo perdão de Cristo, pelo mérito de Cristo. Então, Cristo apelando a nós para que haja esse perdão nosso para a cura nossa própria, para que o Senhor venha nos curar esse rancor que supostamente possa estar trazendo um agravo ao nosso coração. Dentro das notas introdutórias no nosso livro, nós temos o seguinte: essa carta, tão pessoal no Novo Testamento, nos dá ideia sobre a ética social do apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, lemos que a justificação dos ímpios, com base na graça de Deus pela fé, leva à ação que vem do amor. Ou seja, somente pelo amor é que o Filemon conseguiria perdoar o Onésimo. Mas até que ponto vai essa ação que vem do amor? Será que abrange somente a dedicação pessoal do cristão ao próximo? Ou também leva à modificação de estruturas sociais injustas? Paulo escreveu essa carta quando da sua primeira prisão em Roma. Então, Paulo, aqui ele vai trazer que o evangelho, ele não é simplesmente uma filosofia religiosa, mas que o evangelho ele é prática de vida, e essa prática de vida leva à veracidade da espiritualidade humana. Nós temos que cumprir um evangelho dentro do corpo, ou seja, o corpo é quem age em ligação com o Senhor, e não o espírito. O espírito recebe a diretriz celestial, que por sua vez
passa à alma e a alma ao corpo. Então, o corpo procede de forma harmoniosa com o Senhor. Então, é justamente aqui que nós temos este ponto importante, que não deve haver nunca o coração do cristão ser manchado com uma mácula, com uma mágoa, ou até mesmo com algo que esteja no seu coração causando gangrena espiritual. Então, Onésimo, lá teve o objetivo de reconduzir o escravo Onésimo ao seu senhor Filemon. Filemon era um crente muito rico que habitava em Colossos. Ele também era fruto do trabalho de Paulo e havia uma igreja em sua casa, que era a igreja de Colossos. Onésimo era escravo de Filemon. Ele havia fugido de seu dono porque ele roubara algum dinheiro. Tendo ido para Roma, ali esteve com Paulo, que ganhou para Cristo. Paulo decide devolvê-lo a Filemon com alguns rogos de recomendação. De acordo com William MacDonald, embora essa carta não seja doutrinária, como as demais missivas do apóstolo, é uma perfeita ilustração da doutrina da imputação. Ou seja, não deve haver maldade em nosso coração. O nosso coração deve se abster a toda a prática maléfica. O nosso coração deve ser puro, o nosso coração deve ser amável, o nosso coração deve ser afável, assim como o Senhor, ele vai trazer o compêndio dos 10 mandamentos em 2 apenas. Então, nós temos lá 4 mandamentos que são acerca do Senhor, amando o Senhor, e 6 mandamentos referentes à humanidade. Ou seja, como que nós deveremos agir com o próximo. Aí Jesus vai dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o próximo como a si mesmo, que é um compêndio dos 10 mandamentos, que são os 4 acerca de Deus e os 6 acerca da humanidade. Então, esse cumprimento deve se dar de forma corporal. Dentro dessa corporalidade que nós habitamos, nós temos que proceder o verdadeiro evangelho de Cristo, demonstrando assim um verdadeiro caráter. E o obreiro Filemon, ele poderia ter demonstrado poder, poderia ter destruído o Onésimo, mas pelo apelo do Paulo, que um dia o salvou, mesmo ainda que ele não merecesse, ele então vai outorgar esse amor recebido também ao Onésimo também, que não merece. Então, é a mesma coisa que Jesus pede que façamos. Assim como ele nos amou, ele quer que nós amemos o nosso próximo. Assim como nós não merecíamos, ele quer que nós abençoamos as pessoas, mesmo que elas não mereçam. Então, este é o sentido literal. Local e data, nós temos, a carta foi escrita em uma prisão, da qual o apóstolo esperava para ser liberto em pouco tempo, conforme ele faz menção no versículo de número 22. Talvez na primeira vez que Paulo estivesse em prisão em Roma, mas Cesareia também é uma possibilidade. Se foi escrito em Roma, possivelmente aconteceu nos anos 58 a 60. Se em Cesareia já seria ela uma data mais retroativa, seria de 55 a 57, optando então, né, nós ficamos com a data mais recente, que é de 58 a 60, aqui dentro do contexto dessa carta, né? E até mesmo dentro de um conceito histórico, vai permear aí até 61 da era cristã. O valor teológico da carta. A carta de Filemon tem sido usada como fundamento para esta ética, que ensina o amor individual ao próximo. Por outro lado, há pessoas que viram na carta de Filemon um exemplo de ética que ajuda o cristão a mudar estruturas injustas com base na fé em Jesus Cristo. Ou seja, tirando o mal que as pessoas me fazem e eu penso agora no bem que o Senhor me fez. Então, eu vou agir com as pessoas
não segundo o mal que elas me fizeram, mas segundo o bem que Cristo me fez. Então, eu faço simplesmente uma outorga referente a isso. Com base em Gálatas 3:28, vemos que Paulo nos ensina que a igreja de Deus é uma nova criação por meio do Espírito de Deus. Nela, as estruturas velhas não podem permanecer intactas. Nenhum cristão pode chicotear a um outro cristão, muito menos mandá-lo à cruz, muito menos mandá-lo à espada. Assim como o Senhor teve misericórdia de nós e não nos olhou segundo as nossas maldades, nós temos que ter misericórdia dos outros e não os olhar segundo as suas maldades, mas sempre ter um coração piedoso, um coração harmonioso, um coração pronto a perdoar. O amor de Cristo impede isso. Na igreja de Deus, o escravo e o dono sentam à mesma mesa. Esse aspecto também define a sua convivência no dia a dia. Dessa forma, a igreja se torna um exemplo de conveniência humana entre as pessoas. Nela, o reino de Deus se torna visível e observável. Ou seja, nós temos aí, na nossa esfera natural, nós temos os graus eclesiásticos, nós temos o pastor, nós temos o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, o obreiro e missionário e por aí vai. Mas quando o Senhor ele olha dos altos céus para baixo, o Senhor não enxerga o pastor, o presbítero e por aí vai. O Senhor enxerga servos, o Senhor enxerga seus filhos. E essa filiação que nós temos, ela nos nivela. Não existe ninguém que é mais do que ninguém, ou seja, todos nós somos irmãos. Então, o pastor, ele é irmão do presbítero, que é irmão do diácono, que é irmão do membro, e assim por diante. Todos somos irmãos diante do Senhor. Esses graus eclesiásticos são para cumprimento de responsabilidades diante de Deus, e não para hierarquizar ninguém. Não é para ninguém ser hierarquia, não é para ninguém ser elite, não. É para que prestemos um serviço de forma adequada ao Senhor. Então, dentro de todo esse contexto, nós temos a adoração. Então, se o pastor ele não for adorador dentro do seu ministério pastoral, ele não vai ao céu, porque no céu só entra adorador, não entra pastor, entra adorador. Então, seja presbítero, seja evangelista, seja diácono, seja cantor, seja músico, seja um missionário, se ele não for adorador naquele ofício que ele está exercendo para o Senhor, ele não chega no céu. No céu não tem presbítero, não tem diácono, não tem presbítero, não tem pastor, não tem evangelista, não tem missionário, não tem apóstolo, não tem nada disso. No céu só haverá adoradores. Por isso que em todos os graus eclesiásticos, se não houver adoração ao Senhor com o trabalho executado, não tem como entrar nas mansões celestiais. Divisão. A carta tem somente um capítulo, ou seja, ela é corrida, tá? Por isso, basta a indicação de versículos. Então, você não vai encontrar na carta de Filemão a escrita capítulo 1, né? Você já vai, ao ler Filemão, por exemplo, você vai falar, olha, vamos ler aqui em Filemão 4, Filemão 25. Então, você já vai direto para o versículo. Então, nós temos a divisão dos versículos aqui. Do versículo 1 ao 3, nós temos o cabeçalho. Do 4 a 7, nós temos o agradecimento a Filemão. Do 8 ao 21, nós temos o motivo do apóstolo. E esse motivo do apóstolo é: Onésimo, o escravo, fugiu do seu senhor, Filemão. Por meio de Paulo, ele vem crer que Jesus é o Cristo. Paulo gostaria de mantê-lo como seu colaborador, porque é um excelente obreiro. Paulo enviou de volta pedindo que Filemão o receba para que houvesse a cura no coração do Filemão. Paulo está disposto a pagar o prejuízo monetário causado por Filemão. Filemão deve gratidão a Paulo. Paulo o lembra disso. Paulo externa a esperança de que Filemão faça ainda mais.
E se conclui nos versículos 22 a 25, com informações pessoais e saudação. Dentro da questão da escravidão, nós temos o seguinte: a escravidão era praticada em todo o mundo greco-romano e havia diversas categorias de escravo. O ilota era o cidadão de uma cidade permanentemente subordinada a outro estado. Um exemplo famoso é Messênia, cidade-estado grega subjugada por Esparta e reduzida ao status de camponesa e forçada a satisfazer as necessidades da cultura militar de Esparta. O povo de Gibeon é um exemplo análogo da história israelita. Eles tinham de trabalhar para o santuário, ou seja, eles se tornaram servos do santuário, depois que eles acabaram enganando lá o Josué. Então, para que o Josué não viesse passar a espada neles, o Josué então vai integrá-los dentro do sentido do trabalho. O servo era reduzido à escravidão por conta de um débito, mas obtinha o perdão depois de quitar a sua dívida do seu trabalho. Ou seja, se houvesse um furto, aliás, um roubo da parte de alguém, e esse prejuízo monetário, ele seria pago com trabalho. Ou seja, se alguém roubou o seu carro, e a polícia o pegou, ele deveria trabalhar para você como escravo até que ele cumprisse todo o valor do prejuízo causado a você. Quando ele quitasse isso, então ele poderia ser livre. Se a nossa justiça hoje procedesse dessa forma, nós não teríamos essa desigualdade social. Isso aqui daria certo, né? Você pode me perguntar, mas será que daria certo? Daria certo porque quem instituiu isso foi o Criador da humanidade. Então, ninguém melhor do que o Criador para saber como lidar com a sua criatura. Então, daria certo em 100%. O escravo era pessoal e praticamente propriedade de seu senhor. Aqui nós vamos ter justamente essa legalidade pessoal que o senhor ele tinha sobre o escravo. Então, ele tinha todo o poder sobre o escravo. Martinho Lutero e a Epístola a Filemon. Martinho Lutero ele vai manifestar a sua opinião acerca dessa carta. Martinho Lutero, teólogo reformador alemão ligado à ordem dos agostinianos e professor de teoria bíblica em Wittenberg, dedicou-se à tradução da Bíblia para o idioma alemão e, ao ler esse texto de Paulo, afirmou: o que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, o Pai, Paulo fez a favor de Onésimo diante de Filemon. E essa observação de Lutero, ela é extraordinária. Lutero, aqui, em seu entendimento, foi muito feliz em seu pensamento. Lições teológicas nessa epístola, nós temos o seguinte: a fé, fidelidade a Cristo e os irmãos, confiança no Senhor e em seu amor providencial, amor na forma de ações práticas, especialmente pelos crentes. Ou seja, tem que haver por parte da igreja a manifestação pessoal da libertação de Cristo. A celebração disso é justamente o ato da ceia do Senhor, o ato de comunhão. Por isso que o Senhor, ele nos ordena que nós guardemos este sacramento, para que nós venhamos ter uma legalidade corporal e uma ligação entranhável com o seio da igreja, os nossos irmãos. Coração. A palavra coração é o correspondente mais próximo à expressão original grega que se traduzia literalmente por intestinos, pois se tratava da parte do corpo que, na cultura helênica daquela época, refletia os sentimentos mais íntimos do ser humano. Isto ocorria por simples comparação entre certos eventos emocionais e uma espécie de frio na barriga, provocado por eles. Então, a manifestação sentimental, sensorial, se daria no coração. Claro que nós bem sabemos que o coração ele não guarda sentimentos,
mas ele é a expressão sentimental da alma, ou seja, da nossa mente. A nossa psique, ela é manifesta pelo coração. Por isso, nós denominamos que o coração ele deve estar limpo ou o coração deve agir puramente. A alforria de Onésimo, de acordo com os estudiosos, os apóstolos e mestres tinham o direito de ser remunerados pelo tempo dedicado ao ensino de seus discípulos. Com isso, basta analisar o texto de 19, o versículo 19, que vai dizer o seguinte: eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, e eu o pagarei, para não dizer ele mesmo que a mim próprio me deves. Tá? E ainda Romanos 15, 27. Assim, Paulo tinha todo o direito de cobrar o seu ministério junto a Filemão e a sua casa. O apóstolo não o obriga, isso é facultativo. Prefere dar o seu exemplo de administração cristã, conhecida na teologia como mordomia, em que o cristão tem a obrigação de dar, mas Deus só aceita aquilo que é oferecido de livre e boa vontade. E aí nós temos 2 de Coríntios 9, 7, como as palavras paulinas, que tem que ser de coração e não com tristeza e nem de obrigação, mas um coração voltado a isso. As igrejas reunidas em casa, o grande pregador Spurgeon ressalta que, aparentemente, Filemão tinha uma igreja que se reunia em sua casa. Isso se dá à igreja de Colossos. Isso sugere que os crentes se reuniam em casas. Também devem ser uma igreja em que cada casa pode ter as características de uma igreja saudável. Sendo assim, descreverei alguns detalhes abaixo. Composta por convertidos, pessoas salvas, adorando juntos, tendo em conjunto um vínculo de unidade, o ensino sempre presente, ter um coração para ministrar aqueles do lado de fora. Essas são as características de uma igreja. Então, a igreja deve ter salvos, tem os seus convertidos, adoram juntos, sem nenhuma ranhura, tem um único sentido, um vínculo de unidade, e sempre voltados ao ensino. Dentro de todo esse contexto aqui, nós temos aqui a persuasão paulina. Paulo ele vai persuadir com palavras a Filemão, para que Filemão traga a claridade no seu coração que a salvação dele está correndo risco. Paulo quer convencer Filemão a fazer a coisa certa. Paulo não tinha que pedir-lhe para fazê-lo. Onésimo fugiu de Filemão. E isso foi errado, mas Onésimo chegou a Paulo. E ele tem sido útil para Paulo. Paulo quer manter Onésimo com ele. Paulo quer Onésimo para ajudá-lo, mas ele deve pedir a Filemão que concorde com isso, até porque, como nós já mencionamos anteriormente, existia aquele aspecto de ligação, de legalidade, que era uma subordinação. Caso contrário, não seria correto. Paulo está pedindo a Filemão que o aceite novamente. Uma coisa que nós sempre devemos lembrar é: com bonito exemplo pregado na carta, devemos observar algumas coisas. Que em Cristo há sempre espaço para a reconciliação, a maior instituição divina é o perdão. Sem o perdão, todos nós estamos perdidos. Se o Senhor não nos perdoar, nós estamos todos perdidos. Então, o perdão deve fazer parte viva e eficaz na vida de todo cristão. Que é dar uma outra chance às pessoas. Como Deus trabalha nos bastidores para levar as pessoas à fé e reestabelecer os relacionamentos, Deus é extraordinário e especialista em agir dessa forma. O poder do Evangelho, a distância de que forma ele opera a mudança na cidade em cidade, costa em costa, continente em continente.
o evangelho ele chega a todo lugar e o evangelho transforma e modifica as pessoas até aquele que tem o coração mais duro, se ele assim o permitir. O Senhor não vai fazer nada daquilo que nós não queremos. Ou seja, se nós não queremos perdoar, o Senhor não vai te obrigar a perdoar. Mas, se você não perdoar, como disse Jesus, na oração que ele nos ensina, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Veja só a palavra que ele usa. Faze comigo assim como eu faço com os outros. Perdoa-me como eu tenho perdoado. Se eu não tenho perdoado, é isso que eu estou trazendo para a minha vida. Haja comigo como eu ajo com as pessoas. Isso é uma coisa muito séria que as pessoas, às vezes, não prestam atenção nas palavras que Jesus fala. O valor dos relacionamentos, mentor-discípulo, da forma como os crentes mais antigos e experimentados podem ajudar jovens seguidores de Cristo a trabalhar os seus problemas e conflitos. O problema é quando os mais velhos não querem se subordinar o próprio contexto divino, né? Eles acham que eles chegaram onde Caxias chegou e a salvação deles é imperdível. E isso é um grave erro. Uma dose de ironia subjacente à paciência e à providência de Deus. Ele precisou colocar Onésimo a milhares de quilômetros do seu amo para levá-lo à fé. Claro que o Senhor tem as suas formas de trabalhar, e como era importante para o Senhor, e o Senhor conhecia o coração de Onésimo, então o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para uma cura tanto do Onésimo quanto do Filemon. Que em Cristo as pessoas possam mudar. Note diversas frases, porque passou Onésimo. De escravo a ladrão, de ladrão a fugitivo, de fugitivo a refugiado, de refugiado a convertido, de convertido a penitente, de penitente a irmão e de irmão a bispo. Onésimo chega a ser bispo e seria um bom servo de Deus em todos os lugares que habitasse. A graça ativa, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito humano. Uma fundamentação garantida era desejar a graça. Olha só que Paulo, ele faz tudo de caso pensado. Paulo não fala da graça de Deus como sendo qualquer coisa. Ele sabe exatamente que a graça que nos possibilita ter um relacionamento com Deus. Então, se nós não tivermos graça para com as pessoas, nós não teremos graça para com Deus. Encontramos nisso uma maneira comum de terminar uma carta na cultura grega. Mas quando Paulo a identifica como a graça do Senhor Jesus Cristo, ele leva a graça para um nível totalmente novo. Ele fala da graça de Jesus Cristo em seu título oficial e em toda a sua glória. Ele está falando do favor imerecido de Deus derramado em nossas vidas através do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cristo é supremo. Queridos irmãos e amigos, Filemon necessita da graça de Deus para lidar com as emoções que motivam o seu interior. E nós precisamos da graça também quando nós consideramos de onde viemos, o que estamos enfrentando e para onde estamos indo. Graça pela graça. Amém? Concluímos, então, essa reflexão. Nas epístolas pastorais, ainda estamos ouvindo a voz de Paulo e muitas vezes ouvimos falar com uma intimidade pessoal e única, mas pensamos que a forma das cartas deve ser a um mestre cristão que evocou a ajuda e o espírito de Paulo quanto à igreja de seus dias necessitava de uma direção que só Paulo poderia ter lhe dado. Amém? Então, concluímos essa carta de Filemon, essa reflexão, na série Epístolas Pastorais,
O pastor, ele precisa liberar perdão. O pastor não pode ter rancor. Na verdade, nenhum líder, né, pode ter rancor. Muito menos o pastor, né? Nenhum membro pode ter rancor. Nenhuma pessoa deve ter rancor. Mas os cristãos ainda pior, né? Porque eles estão ouvindo a palavra de Deus e com o amor que eles foram perdoados pelo Senhor, ele deve também ter pelo seu próximo. Amém? Que Deus, então, continue abençoando a sua vida, que o perdão do Senhor alcance o seu coração, assim como alcançou o coração de Filemon. Filemon perdoa Onésimo, e que você possa perdoar todos aqueles que te ofenderam, para que você não venha comer o pão, o cálice do Senhor, participar da ceia do Senhor indignamente, não discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Igreja são as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários aqui abaixo, que terei o prazer de comungar com vocês. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um.